Boa pessoal, é o Stefanos e como eu tinha dito para vocês, vou dar continuidade aqui nos vídeos apresentando o caráter de Deus até onde eu conheço. E o que é bom refrisar nesses vídeos é que no âmbito cristão, tudo o que a gente aprender, seja eu, seja quem for, tudo que eu aprender, por mais que eu esteja buscando a verdade, eu vou estar errando em um terço, em algum lugar eu vou estar errando. Isso eu vou explicar em um próximo vídeo. Depois desse eu já venho com um vídeo falando sobre os abrolhos de espinhos, que é para você entender isso. E como vocês sabem, o propósito de todos esses vídeos aqui é explicar o porquê de tantas religiões e trazer o respeito a cada uma. Vamos supor que a minha religião seja uma fábula. Pode ser que você creia assim. Eu vou continuar seguindo ela até o final. Assim como existem outras religiões, eu acredito nas religiões, nas outras religiões, acredito que existam sim os espíritos que elas sirvam, só que eu tenho a minha religião, eu escolhi essa, eu sou cristão. Procuro ser cristão, porque ser cristão não é só de nome. Hitler era cristão, mas ele não agiu como cristão, então ele não era cristão, ele podia ter um conhecimento, foi criado no catolicismo e tal, no cristianismo, só que ele não era cristão, ele não vivia isso, então ele não era. Enfim, mas o nome desse vídeo aqui, agora o propósito é apresentar, para dar continuidade no resto aqui, o básico para vocês entenderem o caráter de Deus. As pessoas que eu vejo muito criticar Deus e dizer assim, porque Deus mata, porque Deus faz aquilo, porque Deus faz aquilo outro. Você tem que ver que se ele agiu de uma forma é porque houve algum motivo para aquilo. Porque o povo de Deus quando fazia qualquer coisinha ele já matava e castigava. Nossa, tá batendo mal sombra aqui agora. Bosta. Qualquer coisa Deus já destruía e tal. Mas vocês têm que ver que o pessoal naquela época eles tinham noção do espírito com quem eles estavam lidando. E você vê que em contrapartida, no resto do mundo, você que é cristão, você vai concordar comigo nisso. Se a gente crê que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, então ali estava acontecendo em Israel a vida de Jerusalém, a vida de Israel. E no resto do mundo continuavam existindo vidas. E se a gente crê que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, então no resto do mundo, no restante do mundo, Deus continuava agindo de forma silenciosa, mas agia, que é o que a gente crê, que toda manifestação de justiça, a gente crê que ali foi o nosso Deus agindo, segundo as nossas crenças básicas do cristianismo, ok? E por que Deus era tão severo? Porque ali o pessoal tinha noção do espírito que eles estavam invocando e da responsabilidade daquilo. Então eles colhiam as consequências porque a própria consciência deles acusava eles da seriedade do que eles estavam fazendo. Você vê que o resto do povo no mundo não servia a Deus, porém prosperavam. E por que o povo de Deus às vezes não prosperava? Porque eles tinham noção do que estavam fazendo, mexendo com algo sério. E se Deus agia daquela forma, a gente crê que Deus é justo, então ele sabia, o pensamento daquela pessoa foi muito mal a respeito de Arão e Moisés. Então, infelizmente, eu vou ter que retirar eles da terra. Se Deus fez algo é porque teve algum motivo para isso, ok? Agora, sobre essa parte do caráter de Deus, a outra parte é quando diz assim, você vê, a gente tem que ver que nós somos o reflexo de Deus. Você vê que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo a crença, digamos assim, da nossa fábula do cristianismo. Vamos supor que não seja real, mas eu consigo provar com essas mãos aqui que essa fábula é real. Pode ser para o resto do mundo a fábula, mas eu provo que ela é real. Mas vamos tratar como uma fábula, ok? Não vamos colocar acima de nenhuma religião, respeitar todas, colocar ela como no patamar igual a todas, porque é aí que começa o respeito. Se ela é maior que alguma, isso vai ser provado quando Jesus voltar. Isso que a gente tem que esperar, não tem que criticar os outros nem inferiorizar. Eu vou conseguir explicar para vocês entenderem o básico do caráter de Deus. Você vê que ele diz para Adão e Eva assim, não faz isso, não come disso aí que vocês vão morrer. Você vê que ali ele agiu como os nossos pais. Nossos pais dizem assim pra gente às vezes, se você fizer isso aí, mano, eu vou te matar, menino, não faz isso. A mãe fala isso, mas a mãe mata, a mãe não faz isso. Deus é a mesma forma, ele falou de uma forma que é o quê? Nas máximas, não faz isso, mano, senão você vai morrer, cara. Mas a pessoa pegou e fez, ele ficou bravo, falou, caramba, o ser humano é curioso, mano, falei que vai morrer, ainda foi lá ainda, peste ruim, falei que tu ia morrer, tu ainda foi, tá ligado? Não que Deus queria o mal, mas ele já fez pra dar um medo, não vai, senão você vai logo morrer, mano. Mas a pessoa foi e fez. Então é assim que Deus age. E falando também, para terminar, sobre o caráter de Deus a respeito das igrejas.
Todo mundo diz que a Igreja Universal é errada. Eu concordo que ela tem muitas coisas erradas. Eu estudei o Evangelho a partir de lá e outras igrejas também. E muitas pessoas criticam. Ah, não, agora você está afastado de Deus. Você tá fora da igreja, você está afastado de Deus. Mas espera aí. Essa mesma pessoa que fala que eu estou afastado de Deus, ela fala que a Igreja Universal é errada. Mas se a Igreja Universal é errada, então eu nunca tive próximo de Deus. Se eles estão errados, então eles nunca ensinam a verdade. Então eu nunca tive próximo. Então eu não estou afastado. Então, tá ligado? Eu tô do mesmo jeito que como se eu não tivesse nunca tido ido na igreja. E o que vocês têm que ver é que toda igreja vai ter gente errada. E você pode ter certeza que vai ter pessoas ali dentro que vão estar de coração aberto. Agora até de coração puro e aberto. Mas até que momento, até que ponto ela vai resistir, a gente não sabe. Até que ponto o ser humano vai continuar sendo correto e não vai se corromper. Seja em qualquer lugar, na política, na religião, em todo lugar. Mas o que eu quero dizer, essa mensagem aqui do final desse vídeo era para ser 5 minutos. Os vídeos não tá dando mais para fazer em 5 minutos. É uma mensagem aos afastados. Eu quero que vocês peguem um exemplo. Vamos supor, Silas Malafaia, Marco Feliciano, fundadores da Assembleia de Deus, eu, por exemplo, e o Bispo Macedo. Vamos supor esses caras, antes deles terem esse império que eles têm, eles eram seres humanos normais, pecadores, como eu e você. Vamos supor que eu e você agora estamos no mesmo âmbito que eles, no mesmo nível, somos pecadores, antes de construirmos este império. Mas o que aconteceu comigo e com você, que quando a gente construiu essas igrejas, seja a Universal, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, seja lá qual for, o que aconteceu? Que quando a gente criou essas igrejas, que elas se tornaram instituições gigantes, que a partir do momento que a pessoa está ali com a gente, a pessoa que está ali dentro dessa denominação, Deus está com ela. A partir do momento que ela sai, ela se afastou de Deus. O que aconteceu com esses caras nesse caminho que Deus falou assim, ó, se você não estiver na igreja, você está afastado de mim, eu não estou com você. O que aconteceu com esses caras? Que milagre? Por que Deus escolheu eles para ser assim? Isso tem uma lógica? Isso não tem. Porque Deus diz que não vai entrar no reino dos céus quem tiver em tal igreja, em tal lugar. Ou vai estar comigo quem tiver em tal igreja, em tal lugar. Não. Você vê que muito bem... Onde você tem que estar dentro, sabe qual a igreja que você tem que estar dentro para você ir para o reino dos céus? É aquela que Jesus fala, aquelas que Jesus fala nas bem-aventuranças, no livro de Lucas, no livro de Mateus, que ele fala, bem-aventurados mansos. Você tem que estar dentro da igreja da mansidão. É alguma igreja? Não. É essa condição de pensamento, essa condição de atitude, essa condição de espírito. Os mansos, e deles é o reino dos céus. Você vê que eu fiz um post falando uma vez, pô, como é que Deus vai jogar um mendigo pro inferno, mano? Ele não vai ver a condição psicológica que cada pessoa viveu na terra. Pô, se ele fala, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados humildes. É isso que você tem que ser, você tem que estar dentro disso, ser humilde. Né, dentro de qualquer outra igreja ou religião, bem-aventurado os pacificadores. Você vê que ele não fala de tal igreja. É por isso que eu falo do respeito às religiões, independente da religião que você seja. Se você for manso, você é humilde, você é pacificador, você é um desses três, você vai herdar o reino dos céus. Porque a Bíblia diz no final do livro de Apocalipse que vai ter pessoas que vão se converter ainda no reino dos céus, que ainda vão estar conhecendo a Deus. Ou seja, são pessoas que provavelmente não conheceram Jesus aqui. Mas Jesus escolheu para salvar porque são mansas, são pessoas dispostas a aprender, elas são mansas, elas não causam mal. São pessoas pacificadoras, que apesar de verem que há opiniões diferentes, divergências de pensamento, ela é pacificadora, ela respeita. É essa pessoa que vai estar lá dentro, independente da religião que ela esteja. Porque se ele falou pacificadora, meu amigo, independente da religião que você tiver, se você é pacificador, ele tem que cumprir a palavra dele. Esses ônibus aqui, eu tenho que pausar o vídeo e eu perco o fio da meada, calma, eu vou lembrar. Então, pelo caráter dele, ele tem que cumprir a palavra dele. E que o motivo de eu estar fazendo essa série de vídeos, sim, existem várias igrejas erradas, só que vocês têm que entender o seguinte, ó. A balada é lugar pra quê? Que a gente vai pra curtir. Casa é lugar do quê? A gente ficar em casa, descansar, o nosso lazer, nossa privacidade. Academia é lugar do quê? Lugar pra você ir malhar, mano. Você pode malhar em casa, você pode malhar na praça, mas a academia é um lugar específico para aquilo. As igrejas, independente de qualquer que seja, se o cara lá tá errado, meu amigo, se você invocar Deus, Deus vai vir para você ali, truta. Dane-se quem tá lá, meu cara. Você não vai encontrar nenhum lugar puro hoje, você não vai encontrar. As igrejas são para isso, para você, é um local de oração, para você se concentrar, mano. Você vai escolher a igreja que você vai, ou o lugar que você se sentir bem, e você vai lá para se concentrar.
Não é nada mais além disso. Não é porque você se afastou de lá que Deus não vai estar mais com você. Isso que eles fazem, que os pastores fazem, é muito errado, porque isso causa uma dependência psicológica na pessoa espiritual que afeta ela espiritualmente, deixa ela fraca espiritualmente. Isso é errado. Isso que eu tenho que desmentir. E o motivo que eu estou fazendo esses vídeos é porque hoje está tendo vários vídeos, como é fim dos tempos, a gente sabe disso, na internet, falando da volta de Jesus, isso, aquilo, outro, e que todos esses vídeos falam assim: não, você tem que sair da sua igreja, que sua igreja é errada, você tem que sair da igreja católica, você tem que sair da igreja evangélica, as igrejas estão tudo corrompidas. Tá, e as pessoas vão sair daí e quem vai cuidar? Quem vai pastorear as ovelhas? Você que tá fazendo esse vídeo aí, porque se você não sabe, ó, eu tô fazendo esse vídeo aqui, se a pessoa ouviu, assistiu esse vídeo, ela entendeu algo que eu falei, deu credibilidade a alguma palavra que eu falei aqui, eu já estou responsável por essa alma. De acordo com o evangelho é isso. Você que faz esses vídeos na internet aí, Humberto Voltz, Thiago Lima, sou fã de vocês. Romilson Ferreira, excelente. Aquele cara, na moral, mano, ele é de Deus, mano, não tem como. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês, é isso que eu quero explicar. Que a partir do momento que você está fazendo esses vídeos, que vocês não devem, que são pastores. Só que a partir do momento que você está fazendo esse vídeo, se você não percebeu, as pessoas deixaram de ir na igreja para seguir vocês através do vídeo. Você está sendo o pastor dela. Não é para ir mais para a igreja. E você está só fazendo vídeo na internet. Quem você batizou nas águas? Você acha que você tem autoridade para batizar alguém nas águas? Por que você não teria? Se você tem autoridade para fazer esses vídeos, você tem que batizar as pessoas nas águas também. Ou você vai mandar as pessoas sair da igreja, porque seu objetivo é salvar almas. Mas e aí, as pessoas estão saindo da igreja e você está batizando quem nas águas? Você está entendendo? Estão perdendo o foco principal do evangelho, que é batizar as pessoas nas águas. Então é por isso que a gente tem que parar aqui e entender o equilíbrio. Igrejas erradas vão existir, a gente vive num mundo corrompido. No próximo vídeo eu vou explicar sobre abrolhos de espinhos. Mas elas servem como muleta. Então, pessoal, você que está na denominação que quer que seja, isso serve como muleta para você, é um espaço para você estudar a Bíblia, para você se concentrar em Deus. Mas a Bíblia própria diz que assim, que haverá um tempo, quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai deixar de ser levado por doutrinas de homens, assim como folhas são arrastadas pelos ventos. Ali na igreja o pastor está passando uma visão, um terço do que ele está falando está errado. Assim como eu estou ensinando para você aqui, um terço do que eu estou estudando, eu vou errar, porque eu sou humano, não tem como acertar 100%. É por isso que você tem que vir analisar com a sua inteligência e com a sua mente. As pessoas têm medo, servem a Deus às vezes por medo de ir para o inferno. E eu expliquei o inferno em outro vídeo. Inclusive estava conversando com meu amigo aí que ele disse assim: mas no reino dos céus então as pessoas não vão fazer o mal com medo de sair de lá. Não, a gente não vai fazer o mal porque a gente vai entender. Eu não vou fazer o mal porque é mal, pô. Por que eu vou fazer o mal? Eu não vou fazer o mal porque eu tenho medo de sair do reino dos céus ou porque qualquer outra coisa. Eu não vou fazer o mal porque eu entendi. Não, tô aqui na paz, de boa, um reino de paz. Por que eu vou praticar o mal? É a mesma coisa que se a pessoa pratica o mal, um estupro, vamos falar crimes hediondos, um estupro. O certo é o quê? Ela ser presa, mano. A mesma coisa, você tá no reino lá de boa, o cara fez a maldade, vai acontecer o quê? Corta, mano, tira esse cara, tio, tá zoando o bagulho. Mas aí as pessoas vão parar de fazer o bem porque estão com medo. Não, é pra você ter medo mesmo, de você não fazer besteira. Mas você vai fazer o bem porque você sabe, pô, o mal não é bom fazer. Não vou fazer. Você não vai fazer porque você tá com medo de sair dali. Você vai fazer porque você não vai fazer porque é lógico. Fala, mano, não vou fazer o mal, tio. Se por acaso você, não sei, a gente não viveu lá, bater a tentação de fazer o mal, sei lá, você vai conversar com Deus, eu não sei como vai ser. Então, quando você tiver o Espírito Santo, você vai deixar de ser guiado por pastores, por igreja, por mim, por quem quer que seja. Você vai ser guiado pela sua inteligência. Você vai analisar as coisas pela inteligência. Vamos supor isso que eu falei do reino dos céus. Não tem como saber, cara, eu não estive lá. Você tá entendendo? Então você vai se guiar, você tem que se guiar. É isso que eu quero explicar pra vocês. Eu tô explicando aqui pra vocês a noção do que eu tenho. Já são aí 8 anos de evangelho. Então é a noção do que eu tenho. Então você tem que se guiar pela sua cabeça. Mas você vive no mundo. Que mundo? Que mundo? Que mundo? Mas você é afastado. De que igreja? De que igreja? Quem disse? Quem foi? Que dia que foi que Deus levantou qualquer igreja, qualquer pastor que seja e falou: se o cara não estiver dentro desse templo aqui, ele está afastado de mim. Isso não existe, gente. Isso não existe. Deus não é assim. Isso não é o caráter dele. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. E o próximo vídeo eu explico sobre abrolhos de espinhos. Aqui dá só para ter o caráter de Deus que você pensa. Se eu, como ser humano, ou com uma pessoa que você gosta, a gente passa anos para conhecer o caráter da pessoa, saber como ela é. A gente tem que analisar determinadas situações, diversas situações da pessoa para saber como ela é. Imagine Deus.
No que eu estou se baseando? Nos contos de Deus que apresenta ali Deus, às vezes que ele agiu, você vai ver na atitude dele, você vai vendo como ele é, no que tem contado na Bíblia. Mas Deus só não agiu ali, porque se a gente crer que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, o que não foi escrito na Bíblia, Deus continua agindo no resto da terra aí, ó, só não está escrito na Bíblia, mas Deus continua agindo. E a gente vê como que foi a ação de Deus no resto do mundo. O mundo foi infrutífero ou o mundo no geral prosperou? Muita gente morreu, muita gente sofreu, mas o mundo em geral prosperou, a tecnologia que a gente tem hoje. E nós, como cristãos, cremos o quê? Que foi a permissão de Deus. Foi Deus abençoando, independente da religião que quer que a pessoa esteja. Tá entendendo? Você tá entendendo o caráter de Deus? Você vê que Deus fala assim, o sol é para todos, mas a sombra é para quem merece. Seja como ele, que faz chover até sobre os maus. Fala algo assim, que ele é bom com todo mundo. Então você tá entendendo? E é isso, pessoal. Eu sou o Stefanos. Foi mais um vídeo da série O Caráter de Deus. No próximo vídeo eu vou falar sobre abrolhos e espinhos. A partir desse vídeo já dá pra dar continuidade sem pausa direto. Já fica mais fácil de entender o resto das coisas. Eu tinha que falar disso primeiro para vocês entenderem o resto. Isso tudo é para explicar só o porquê de tantas religiões. Aí no próximo vídeo eu vou explicar o porquê. Não, vou falar os abrolhos e espinhos, o que são os abrolhos e espinhos. E depois desse vídeo eu vou explicar por que Deus descansou no sétimo dia. Porque Deus parou de criar no sétimo dia. Se Deus é infinito, é um ser infinito, como é que um ser infinito para de criar? Vou explicar para vocês. Tchau, tchau. Eu voltei, esqueci de falar. Por que Deus diz os pacificadores? Porque pela lógica e inteligência, ele sabe, pô, essa pessoa não é da minha religião. Mas por que eu disse os pacificadores? Porque quando ela chegar no meu reino e ver que eu sou o único Deus, ela não vai se irritar. Ela vai ter as crenças dela ali, os preceitos dela, mas ela vai ser pacificadora. Ela fala, não, eu entendo. Não está prejudicando ninguém, então que seja feita a paz. Ele sabe que é uma pessoa que não vai prejudicar as outras. Não vai causar reboliço, tá ligado? Por que os humildes? Porque os humildes são humildes para aprender. Por que os mansos? Porque por mais que a pessoa não concorde com tudo que ela vai estar vendo naquele reino ali, ela não vai causar um motim, não vai querer ferir as outras pessoas. Você tá entendendo? De acordo com a inteligência, a gente tem que ver que Deus é inteligência. Então é o raciocínio lógico. Se a minha religião for verdade, não for uma fábula, é assim. Caso não seja, ou seja, sei lá, é isso, pessoal.